E agora nós vamos com mais uma entrevista. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Amiloide Hereditária. Olha, é uma síndrome que pode ser passada, então, dos pais para os filhos e de geração em geração. A enfermidade provoca principalmente a perda progressiva dos movimentos, atrofia muscular e insuficiência cardíaca. Para esse assunto, nós vamos conversar agora com Hilton Cigales, que é representante da Associação Brasileira de Paramiloidose, a ABPAR. Bom, seja bem-vindo, então, boa tarde. Vamos conversar com esse assunto que é muito importante, né? Boa tarde, eu sou Hilton, colaborador da ABPAR, Associação Brasileira de Paramiloidose, e estou disponível para as perguntas. Bom, para começar, fala um pouquinho então dessa síndrome para a gente, né? Eu já dei aqui a introdução até do que ela pode causar, mas explica para a gente direitinho então o que ela é. Ela é uma doença rara, genética, né, de origem portuguesa. Ela não tem cura, né? Ela é degenerativa e, como o próprio nome diz, ela é hereditária, né? Ela pode passar de pai para filho. E ela provoca principalmente a perda progressiva dos movimentos, atrofia muscular, e ela pode afetar vários órgãos do corpo, né? Ela é uma doença multissistêmica e ela pode afetar principalmente o coração com os nervos periféricos, né? O fígado produz uma proteína que não é funcional ao nosso corpo, né, e se aloja nos tecidos do corpo. Você disse que essa é uma doença rara. O diagnóstico também deve ser bem difícil, né? Com certeza. Ela se compara a algumas outras doenças, e os sintomas se comparam a outras doenças, então, por ser raro, é de difícil diagnóstico e aqui no Brasil é muito difícil diagnosticar. Eu também sou paciente, eu sei da dificuldade que foi o meu diagnóstico, então eu posso falar da experiência que eu vivi também. Em relação às políticas públicas que já estão disponíveis, né, para o atendimento das pessoas com doenças raras, nós aqui na Assembleia sempre cobrimos eventos, né, não agora nesse momento de pandemia, mas as associações sempre aqui presentes, tentando, né, buscar ali políticas públicas, porque quanto mais rápido, né, mais cedo esse diagnóstico é feito, a qualidade de vida também da pessoa é diferenciada, né? Ela consegue ter um pouco de mais qualidade de vida, né? Mesmo enfrentando a síndrome, a doença. Sim, a Associação Brasileira de Paramiloidose, ela já tem essa função de dar o apoio ao paciente sobre o que há de mais novo de tratamento, como ter acesso a esses medicamentos. E, inclusive, hoje a presidente da associação, ela está lá em Brasília, em busca da aprovação de novas medicações que já estão disponíveis em outros países, para que nós aqui no Brasil tenhamos acesso também. Hoje nós só temos uma medicação só aprovada pelo SUS que de acesso aos pacientes. O diagnóstico é feito de que maneira? Qual o exame que precisa ser feito para o diagnóstico? Nós fazemos um teste genético, que é uma coleta simples de sangue ou saliva, que já fazendo esse teste genético já dá, se a pessoa tiver esse gene, né, que prova que consta na amiloidose hereditária, já aparece. E daí já entra com a medicação para um controle, seria isso? Não necessariamente. Essa medicação que nós temos aprovada aqui no Brasil, ela só é indicada para os pacientes não só
não só que tenham o positivo no teste genético, mas que tenham já sintomas já da doença. E daí complica um pouco, né? Porque quando já tem os sintomas, significa que a doença está evoluindo. Agora, se ela for tratada já com diagnóstico, não seria melhor? Ou eu estou enganada? Nós temos essa visão, né? Mas clinicamente eles estão indicando já essa medicação para as pessoas que já têm início dos sintomas. E, inclusive, essa medicação já é para o combate inicial da doença. E como é uma doença que demora, muitas vezes, o diagnóstico, porque muitas pessoas não têm um histórico familiar de uma doença genética rara como essa, demora um pouco esse primeiro combate dessa medicação. Então, normalmente as pessoas têm conseguido essa medicação já em estágio bem avançado da doença, já que não é tão efetivo, tão eficiente. Né? Já é possível fazer o diagnóstico com um bebê ou não? Aí esse diagnóstico já é numa fase mais avançada. Normalmente, a princípio, nos 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade, está autorizado a fazer o teste genético. E pelo ser já maior de idade, né? E esse teste genético, ele pode ser feito gratuitamente pelo SUS ou ele é só na rede particular? Ela pode ser feito em ambos os meios, particular ou pelo SUS também. Ah, ok. Então o SUS também oferece essa possibilidade de rastreio, né, ali genético. Sim. Me conta um pouco né, a gente falou de alguns acometimentos físicos, mas a parte social de quem então tem essa síndrome, de que maneira é comprometido? Eu vou falar do meu caso, que sou paciente. Eu tive logo um acometimento de dores nos pés, nas pernas, né, a perca de massa muscular, que isso interfere no dia a dia, a dificuldade de caminhar, essas dores impedem de ficar em pé por muito tempo. As pessoas que já têm uma amiloidose cardíaca, que é uma mutação também já da amiloidose hereditária, já compromete também a parte cardíaca. Então, o dia a dia é bem difícil, porque logo no início dos sintomas, essa doença já começa a impedir a pessoa de ter uma vida normal, né? Seja no trabalho, seja em casa, impede a pessoa de praticar certos afazeres em casa ou no trabalho, enfim. Então, é bem difícil. Olha, e hoje, né, dia 16 de junho, é celebrado, então, o Dia Nacional da Amiloidose Hereditária. Por que ter esse dia? Por que é importante trazer, então, esse assunto à discussão, tendo um dia nacional para isso? É importante a gente ressaltar que nós temos nós temos que disseminar, falar a respeito dessa doença tão rara, né? E até para os médicos profissionais de saúde terem consciência de que ela existe, é uma realidade aqui em nosso país, que nós temos cerca de 5.000 pessoas que nós temos aqui cadastradas com amiloidose hereditária e outras que ainda não descobriram ou até chegaram a falecer sem saber que tinham essa doença. Então, é importante a gente falar a respeito dela para que seja também diagnosticado, né? Ou seja rastreado a parte genética, enfim, para poderem descobrir novos casos aqui no Brasil e a gente precisa estar sempre disseminando isso aí.
Tá ok, eu agradeço então a participação de Hilton Cigales, que é da Abipar. Obrigada então por essas informações e o alerta à sociedade. Muito obrigado a vocês. E hoje, o Dia Nacional da Amiloidose Hereditária é o dia de dar voz à nossa luta, né? E o apoio de vocês todos é a nossa força. Bom? Nós agradecemos. Né? Para nós também é um prazer poder dividir com a população aquilo que traz um alerta, traz mudança e ajuda a população geral.